Olá, tudo bem? Na aula anterior, nós tivemos um momento de algumas orientações acerca de estudar. O ambiente que você deve estudar, o que você deve ter ali próximo, as técnicas de leitura, a importância dessa leitura. E agora, esse momento, nós vamos para um outro passo. Se agora você já sabe como otimizar tua leitura, como destacar as ideias principais, identificar palavras-chave, palavras desconhecidas, nós vamos agora para uma parte da nossa disciplina muito solicitada por vários outros professores, que é justamente sobre resumo, fichamento, resenha e mapa conceitual. Dessas 4 técnicas de metodologia de estudo, de produção de estudo, você deve ter mais experiência com o famoso resumo. Os teus professores pediram resumo aí durante teu ensino fundamental, teu ensino médio, a tua outra graduação, caso você a tenha. E eu vou detalhar cada um deles a partir das leituras de metodologia do estudo científico. Primeiro, resumo. Afinal de contas, o que é e para que serve um resumo? Genericamente, o resumo é uma exposição abreviada de determinado acontecimento e serve para poupar tempo. Lembra que falamos sobre tempo na aula passada? Você quer poupar tempo, né? Tempo para releitura, tempo para estudar, tempo para revisar. Então, o resumo, ele te ajuda a poupar tempo desse pesquisador, desse estudante, né? E facilitar o processo de seleção de evento e publicações de documento. Importante lembrar que resumos também podem ser publicados. Então, você de repente lê uma obra, capítulos de uma obra, gostaria de fazer um resumo ou uma resenha, eu vou explicar cada um deles. Então, esse é o objetivo, é poupar tempo, facilitando aí toda a dinâmica de estudo de determinado assunto. Os resumos, eles têm algumas subdivisões. Importante lembrar que, dependendo do autor de metodologia que você leia, esses resumos, eles podem ser um pouco mais enxutos. Por exemplo, existem alguns autores que eles trabalham apenas com resumo descritivo e resumo crítico. Outros autores já têm essa subdivisão. O que foi que eu fiz? Eu li alguns autores e eu peguei o que a maioria deles defende. Então, a maioria deles defendem que os 3 tipos de resumo principais são esses, que é o resumo indicativo ou descritivo, resumo informativo ou analítico ou resumo crítico, que no caso do resumo crítico também é chamado de resenha, como iremos ver daqui a pouquinho. O resumo indicativo, ele é um resumo mais curto, digamos assim. Ele apenas indica, ele apenas descreve. Quando você quer aprofundar, você tem que voltar lá na obra original e reler algumas coisas, porque ele tem justamente essa característica, ele é muito mais indicativo. Ele apenas descreve uma obra ou um capítulo de um livro ou um evento, o que quer que seja. Já o resumo informativo, ele é um pouco mais amplo, ele traz mais informações. Ele tem mais detalhes, né? No caso do resumo informativo, ele tem tanta informação que ele te poupa de ir à obra original, ele se atém a maiores detalhes. Já o resumo crítico, ele é um resumo, né? Ele descreve, ele traz informações sobre a obra, ele, digamos que seja um resumo descritivo, mas ele traz o quê? Ele traz uma crítica. Então, faz com que o resumo descritivo também seja chamado de resenha, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas, resumindo, os autores variam as categorias de resumo. De maneira geral, eles são divididos em 3: indicativo ou descritivo, informativo ou analítico, resumo crítico. Lembrando que esses 2 você não se coloca no texto, e no terceiro você
coloca-se no texto defendendo suas ideias e seus apontamentos. Então, tem um exemplo aqui de um resumo. Normalmente os resumos iniciam-se com a referência bibliográfica. Vou falar daqui a pouquinho sobre ela, né, onde você tem o sobrenome do autor, o título da obra em destaque. Isso aqui deveria ser juntinho, né, esse ponto tem que estar junto aqui. E você coloca o resumo da obra que você analisou. Então, eu trouxe apenas como seria uma introdução de um resumo, né? A obra insere-se no campo da história e da antropologia social. A autor utiliza-se de fontes secundárias, escolhidas por meio de livros, revistas, depoimentos. A abordagem, no caso metodológica, é descritiva e analítica. Aborda alguns aspectos históricos da condição feminina no Brasil a partir do ano de 1500. E a autora descreve em linhas gerais todo o processo de lutas e conquistas da mulher. Esse aqui é nitidamente um resumo descritivo, é aquele resumo que você apenas descreve a obra, não se coloca no texto. Existem também os resumos acadêmicos. Os resumos acadêmicos são aqueles resumos que eles estão presentes em artigos científicos, monografias, dissertações, eles são elementos obrigatórios no texto, e o resumo ele segue uma norma, que é justamente a ABNT 6028, ela é de 2003, e ela vai descrevendo como esse resumo ele deve ser estruturado, inclusive a quantidade de palavras, né, que deve ter no resumo. Lembrando que essa quantidade de palavras ela varia bastante quando é um artigo científico, quando é uma monografia, quando é uma tese, quando é uma dissertação. Então, dependendo do trabalho, esse número de palavras ele sofre alterações. Normalmente ele está contido no texto logo após a folha de aprovação, se for o caso, né? O resumo ele também é um elemento pré-textual, então esse resumo ele vem antes do próprio sumário e é um resumo que normalmente tem que ser colocado, além de ser dentro dessa normatização, ele também tem uma breve sinopse, obviamente, e tem que ter todos os elementos, inclusive algumas fontes consultadas, o tipo de metodologia, o objetivo daquele trabalho, a justificativa desse trabalho. E no final, logo abaixo, nós temos as palavras-chave, normalmente constituídas de 3 a 6, alguns autores 5 palavras-chave, onde você, mesmo não lendo todo o trabalho, você sabe que isso aqui trata de resumo, trabalho acadêmico, normatização. E tem toda a formatação, né? O texto tem que justificado, tem que ser alinhado à esquerda. Esse resumo, para trabalhos acadêmicos, ele obrigatoriamente também tem que aparecer em língua não vernácula. Língua não vernácula é língua, no caso, não é da língua portuguesa, então seria ali um inglês, um espanhol, um francês. Normalmente no Brasil, o resumo, além de ser na língua vernácula, a língua não vernácula utilizada comumente é a língua inglesa. Fichamento, nós trabalhamos a ideia de resumo, lembrando que tanto resumo, quanto resenha, quanto fichamento, são todos têm o mesmo objetivo, que é exatamente otimizar a leitura e o conhecimento, né? A apreensão do conhecimento, é justamente você conseguir otimizar na hora de estudar, na hora de revisar, na hora de produzir algum material. Fichamento tem esse nome, obviamente, porque utiliza-se fichas, né? São as famosas fichas, também chamadas de ficha pautada, né? São fichinhas que têm linhas, normalmente os tamanhos variam bastante, elas têm até uma numeração, normalmente utilizamos em sala de aula, nas nossas aulas, a ficha número 4. Elas não têm margem, você escreve a próprio punho, e também alguns autores fazem uma subdivisão com esses trabalhos, essas escritas, né, em fichas, que nada mais é do que um método de armazenamento, controle e consulta de informações sobre livros ou documentos através da elaboração de fichas com conteúdo que facilita o estudo e a aprendizagem. Utiliza-se das técnicas de resumo e resenha para a elaboração do seu conteúdo. Ou seja, fichamento, você pode fazer um resumo dentro de uma ficha, você pode fazer uma resenha dentro de uma ficha, ou seja, o fichamento é apenas uma compactação de informações, de ideias, só que numa ficha. E é interessante lembrar
que algumas décadas atrás essas fichas eram extremamente utilizadas em bibliotecas, por exemplo. Então você iria para uma biblioteca, quando não era informatizado, hoje em dia nós sabemos que praticamente todas as bibliotecas elas são informatizadas, mas algumas décadas atrás você iria a uma biblioteca, então tinham as fichinhas, né, os acervos. Então tinham fichas por assunto, por autores, né, por título. Então isso era uma maneira de fazer uma categoria ali para você achar as obras com mais facilidade. Os autores defendem que alguns tipos de fichas, né, ela é a ficha bibliográfica, as fichas de citação, fichas de resumo e fichas de comentário. Essas fichas de comentário, ela tem uma característica importante. Como você coloca comentários, ou seja, você faz uma crítica, ela também tem a característica de um resumo crítico, que nada mais é do que uma resenha. Percebe como são semelhantes o resumo, resenha e fichamento? Por isso, é extremamente importante quando você for escolher um deles, você dizer exatamente o que você quer. Ou se um professor solicitar um resumo, uma resenha, um fichamento para você, ter a descrição muito nitidamente de que tipo de fichamento, de citação ou de resenha esse professor, essa professora solicita. A ficha bibliográfica, ela caiu um tanto em desuso. Por quê? Porque a ficha bibliográfica nada mais é do que uma ficha de papel, onde você coloca referências de obras. Digamos, você esteja fazendo um trabalho sobre inclusão social. Então, você coloca o nome em cima da sua ficha bibliográfica, inclusão social. E você coloca nessa ficha todas as referências bibliográficas dos livros que você gostaria de pesquisar. Por que eu digo que ela caiu em desuso? Porque agora nós temos um acesso à informática muito fácil. Você vai, coloca em um site de pesquisa como a Cielo, por exemplo, digita o nome inclusão social e traz uma lista de referências bibliográficas acerca dessa temática. Porém, algumas pessoas ainda utilizam e fique à vontade para fazê-lo também. As fichas de citações, elas são normalmente bastante solicitadas. Por quê? Porque é quando você transcreve literalmente o que está na obra para fichas. Qual o objetivo disso? O objetivo é para quando você construir um trabalho acadêmico, você precisa de algumas citações, aí você vai lá na sua ficha, as citações já estão lá, e isso facilita bastante o trabalho. Inclusive, as fichas, elas são utilizadas para elas ficarem dentro dos livros. Então, você fez uma ficha de citação, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para você. E você escreve, preenche essa ficha e você coloca dentro do livro e guarda lá o livro, obviamente, se o livro for seu e você tiver acesso contínuo dele, né? Você não precisa se deslocar para pegar. Essas fichas, elas otimizam nesse sentido. E também a ficha resumo, que nada mais é do que um resumo, que é resumo informativo, descritivo ou um resumo crítico. Você escreve esse resumo numa ficha e coloca lá no livro também, ou no capítulo do livro que você fez. Fichamento de resumo ou de comentário, como eu falei anteriormente, é aquele que traz uma compilação das ideias do autor, ou seja, dos assuntos e características principais abordados no livro ou documento. Utiliza as mesmas recomendações de elaboração de um resumo, porém obedecendo à estrutura de uma ficha para fichamento, que é esta daqui. Uma das características desse fichamento é que você escreve a próprio punho. Não posso digitar? Sim, você pode. Você pode abrir uma folha de Word no teu computador e você pode escrever aí a tua ficha. Eu particularmente gosto mais da ficha, mas é isso. O que você gosta mais? Existem aplicativos de celular também que fazem isso com louvor. Assim como a resenha, como resumo, inicia-se aqui, ó, esse cabeçalho aqui, ele inicia com as informações básicas, né? Então, no caso, seria o seu nome, a disciplina, a professora, você traria algumas informações caso você for entregar. Se for algo que você não entregará, essas informações, essa informação do seu nome e da disciplina não é necessário. Mas essa aqui é uma informação fundamental, né? Que é a referência, que é feita a partir de uma ABNT, né? Que é a Regulamentação 6023 de 2002, onde você coloca aqui
o sobrenome do autor em letra maiúscula, o título da obra, no caso aqui, o que leva destaque é a revista, né? No caso, a pessoa pegou a revista, leu, tirou as partes mais importantes da mesma e trouxe para cá as transcrições literais, ou seja, exatamente do jeito que estava lá. A pessoa transcreve para a ficha, colocando, importantíssimo, isso aqui, que eu vou falar um pouco mais lá na frente, mas é a chamada. Você indica que o sobrenome do autor, o ano e a página, ok? Claro que isso aqui tem que vir no final do trabalho, a referência completa, se fosse um trabalho acadêmico, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Nesse caso, como foi feito em ficha, assim como resumo e a resenha, sempre a referência tem que vir no início da tua produção. Por fim, nós temos o local onde se encontra o texto, como por exemplo uma biblioteca. Nesse caso era uma cópia impressa. Uma cópia impressa ou xerox reproduzida. Isso daqui também não se utiliza com frequência mais. Por quê? Porque antigamente, né, utilizava-se o local. Por quê? Porque como o acesso à informação era muito restrita, então tinha obras que só tinha na biblioteca municipal, por exemplo, ou na biblioteca da faculdade X ou na escola Y. Agora, a maioria das informações elas estão muito mais acessíveis, inclusive para compra de material, para compra de livro. Então, os locais, às vezes, não são informações importantes. Apenas o local. Mantém-se a importância de a referência e as próprias citações. Um outro exemplo, né, de um fichamento de citação, onde tem-se aqui as informações da disciplina e do professor, a obra que foi feita a citação, o fichamento de citação, no caso, tem-se aqui o título da obra, né, que merece destaque, a referência bonitinha, a transcrição, a chamada, mais uma vez aqui, ó. Essa chamada, sobrenome, o ano e a página, e mais uma vez, aqui tem onde se encontra o livro, no caso, Biblioteca da Faculdade de Letras. Isso aqui eu tirei, todas essas imagens, todos esses modelos eu tirei da internet. Para fazer fichamento de transcrição ou fichamento de citação, nós temos, obviamente, que saber, afinal de contas, o que são citações. Eu já ilustrei em alguns momentos, né? Eu já fiz essa chamada aí do que seria a citação, mas agora nós vamos ter esse momento para entender realmente como funciona o sistema de citação. As citações, elas são divididas em direta, indireta e citação de citação. Essa divisão não foi feita aleatoriamente, ela foi feita pela ABNT e ela é a 10.520 de 2002, ou seja, o ano que ela foi ajustada, publicada, divulgada, ou seja, é uma norma que diz como as citações devem ser colocadas nos textos. Ela é de 2002, porém, a qualquer momento ela pode sofrer algumas alterações. Então, é super importante que você baixe as normas regulamentadoras da ABNT, mas fique atento às datas, porque hoje à tarde, por exemplo, pode haver mudança, amanhã de manhã pode haver uma mudança. Então, tudo isso faz com que a gente fique um pouco atento à questão de datas. Até onde consta, 2002 foi a última publicação acerca de citações. Mas, afinal de contas, as citações, elas têm todas essas orientações. Por quê? Porque você tem que saber exatamente qual a citação que melhor se adequa ao que você quer naquele momento, né? A citação direta é a transcrição literal. Você está lendo lá uma revista, um artigo, um livro, você achou um fragmento que você sabe que vai te ajudar a compreender determinadas coisas, sabe que isso vai te ajudar a reforçar uma ideia no teu trabalho, então você transcreve literalmente de uma parte do texto que está sendo consultada. A apresentação gráfica depende do tamanho da transcrição. Isso aqui também é uma coisa muito importante, né? Você saber o tamanho da transcrição. Por quê? Porque as citações diretas, no caso sempre é da direta, ela pode ser curta, ou seja,
as transcrições de até 3 linhas colocadas no texto, identificada entre aspas duplas. O uso de aspas simples é permitido para indicar citação no interior de uma citação. Então, eu trouxe aqui um exemplo de citações diretas curtas. Sempre tem que ter um sistema de chamada. Esse sistema de chamada, ele pode ser no início, como é nesse caso, pode ser no final também, contanto que você sinalize o quê? Sobrenome do autor, que quando não está dentro de parênteses, é em minúsculo, quando está fora de parênteses, é em minúsculo, e quando está dentro de parênteses, é em maiúsculo, no caso aqui do Gil. Sobrenome do autor, o ano e a página. Então, você está escrevendo seu texto. O autor, ao analisar o estágio supervisionado em administração, afirma que o mesmo... Olha a aspa aqui. Isso daqui é você que está escrevendo. Vamos voltar aqui rapidinho. Aqui mostra que é você que está escrevendo. Abre o aspas, você está sinalizando para mim que o que tem a partir dessa aspas é deste autor, desta autora, não é seu. No final, você fecha aspas. Antes da aspa, você percebe que tem um símbolo aqui que não é tão comum, né? Esse símbolo chama de supressão. A supressão significa que neste parágrafo onde eu transcrevi tal trecho, tinha uma parte que eu omiti. Então, a supressão nada mais é do que a omissão de trechos daquele parágrafo. Ou seja, eu estou te mostrando que eu transcrevi desta obra algumas partes, porém, não quis tudo do parágrafo. Então, eu tenho que usar a supressão sinalizando que houve um corte. Essa supressão não necessariamente ela tem que vir no final, ela pode ser utilizada em meados da citação, como eu fiz aqui. Um outro exemplo, no caso, a chamada veio no início, aqui a chamada veio no final. Olha só, fiz a citação direta curta, omiti algumas informações, tem um espaçozinho aqui. Omiti algumas informações, porque dentro do contexto dá para fazer isso, por isso eu coloquei supressão. E mais uma outra, onde você começou com Gil, o mesmo Gil que esteve no início, ele aparece aí no final. Não importa se a chamada é no final ou no início, o que importa é que você a faça. Nós temos também as citações diretas longas. As longas, como o próprio nome diz, são citações que ultrapassam 3 linhas quando digitadas. Nesse caso, nós temos que colocar um recuo de 4 centímetros na margem esquerda, sem aspas, que é importante. É muito comum eu ver trabalhos acadêmicos onde os alunos colocam as citações diretas longas, mesmo recuadas, eles colocam com aspas. Por que as aspas são dispensadas? As aspas são dispensadas porque quando você vê um recuo, obviamente você sabe que aquilo é uma citação direta, inclusive porque a citação direta ela tem página. Os espaçamentos o espaço é simples, né? Entre linhas, a fonte é menor que o texto. A ABNT diz menor, o ideal é que utilize a fonte tamanho 10, o espacejamento entre o texto e a citação direta longa e as demais partes do texto, tanto antes como depois, deve ser de uma linha em branco. Vamos ver o modelinho? Olha aqui. Muito comum, eu imagino para você, das leituras que você faz, ver esse tipo de citação. Ela é uma citação direta longa, ela tem mais de 3 linhas, ela é recuada, ela é menor que o texto original, o texto que você está descrevendo. Ela vem sem aspas, espaçamento simples entre linhas. Olha a supressão ali no início. E, obviamente, ela dispensa página. Como é que eu tenho certeza que é uma citação direta longa? Pelo recuo, e todas as citações diretas têm páginas. Todas têm páginas. Por que ela tem página? Porque eu não transcrevi literalmente
Ciência é comprovação, certo? Você tem que comprovar aquilo que você está produzindo. Então, digamos que você fez essa citação da Marconi e Dalla Katz da obra de 2006. Eu tenho um livro da obra de 2006. Então, como eu tenho como comprovar, eu abro lá, vou lá na página 25 e digo, olha, realmente, a transcrição ela está exatamente como está na obra, está aqui nesse trabalho. Então, isso é a comprovação de que é uma citação direta, longa, bem feita, está aí idêntico à obra original. Nesse caso, a chamada veio no final. Olha a chamada aqui, ó, de novo. A chamada, nesse caso, ela veio no início, o que é possível, né? Segundo Gil, na obra de 2007, lá na página 43, aí você traz a citação direta para cá. Lembrando que, quando é um trabalho acadêmico, orienta-se os alunos, né, as alunas, de que você evite fazer citações, muitas citações diretas. Elas devem ser utilizadas com parcimônia. Lembra de parcimônia? Se não lembra, pega o dicionário aí e dá uma pesquisada. Citação indireta. Citação direta, eu falei para você, que é aquela citação onde você transcreve literalmente e obrigatoriamente você tem que colocar a chamada com página. A citação indireta considera-se uma citação indireta quando o autor do trabalho acadêmico desenvolve a ideia está com acento aqui, não pode, a ideia de outros autores com suas próprias palavras. Essa é a principal característica da citação indireta. A citação indireta é quando você faz aí uma interpretação, né? Você faz aí uma releitura das ideias do autor. Mas, mesmo usando as próprias palavras, a citação indireta, ela deve ter chamada. De novo, olha, chamada. Você vai decorar chamada. Nesse caso, sobrenome do autor, o ano, não utiliza-se a página. Por que a gente não utiliza a página de citação indireta? Porque a citação indireta não são as ideias do autor interpretadas por mim? Então, a ideia do autor pode estar numa página, pode estar em duas, a ideia geral, né? Ela pode estar em uma página, ela pode estar em duas páginas, ela pode estar em toda a obra. Então, você não precisa sinalizar a ideia por página, porque ele pode estar em toda a obra, né? Mais uma vez, a citação, a chamada, ela pode vir no início ou no final, quer indireta ou indireta. Então, nesse caso, esses dois autores dão importantes contribuições e orientações na definição das técnicas a serem utilizadas numa pesquisa científica. Eu trouxe, isso tudo são minhas palavras, mas a ideia são desses dois autores. Por fim, nós temos a citação de citação. A citação de citação é feita quando o autor do trabalho acadêmico utiliza uma citação direta ou indireta de outro texto, pois não teve acesso aos originais. Você vai sempre saber que foi uma citação de citação, porque ela vem acompanhado desse símbolozinho latino aqui, que significa, que é o apud, né? Que tem o mesmo sentido, ou citado por, conforme, ou de acordo com e segundo fulano. E é que identifica a citação de citação. Ela pode ser usada tanto no texto como em notas de rodapé. Tem uma ressalva aí sobre citação de citação. Citação de citação é quando eu não tive acesso àquela citação, eu não tive acesso àquele livro onde foi citado. Eu soube dela lendo um segundo autor. Quem traz essa citação é um segundo autor. O ideal é que tenhamos acesso à obra original e evitemos utilizar citações de citações, ok? Olha aqui um exemplo. Segundo este autor, eu não li esse autor, eu soube dele através do Gil. Aí vai, né? As dificuldades da formulação de um problema de pesquisa podem ser minimizadas, aí ele dá continuidade ao texto. Um outro exemplo de citação de citação, esse aqui é uma citação indireta. Como é que eu sei que ela é indireta? Ela é uma citação de citação, porque tem um apud aqui, né? E ela é indireta. Por quê?
porque ela não tem página. Aqui nós já temos uma citação de citação direta, por quê? Porque ela me traz a página. Define-se a pesquisa como? Aí você traz uma citação. Quem escreveu isso foi este autor. Só que eu não li este autor. Eu li o Gil. O ideal é que eu tivesse lido este autor quando é permitido, né? Quando é apoiado a citação de citação. Quando este primeiro autor, ele não traz a obra em língua vernácula, ou seja, quando ele não traz a obra em língua portuguesa e você precisa de alguns autores que façam a tradução. Isso é interessante. Quando a obra ela não tem mais em edições, ela é uma edição esgotada e tornou-se uma obra rara. Então, nesse caso, é muito comum utilizar a citação de citação, porque o acesso à obra primária, à obra, né, original, ela já não é possível. Uma outra coisa também é quando essa obra ela é de difícil acesso como um todo, né? Ou de um autor que faz aí uma interpretação muito madura, é um autor que faz essas releituras, ele sempre também, a citação de citação é aí tolerável, né? Então, principalmente nessas duas instâncias, acesso à obra, acesso à informação, que no caso seria de uma língua diferente, então você não teria essa interpretação com facilidade, e a questão do acesso, esgotamento de edições e a questão da língua. Mas o ideal é que você faça citações indiretas, ela normalmente tem mais valor no teu texto. Por quê? A citação direta você transcreve, né? A citação indireta você interpreta, você reflete, você questiona, né? Então, sempre para os trabalhos acadêmicos é mais bem quisto as citações indiretas. Eu vou fazer mais uma ressalva aqui acerca das citações. As citações, os trabalhos não devem vir continuamente com citação direta, citação indireta, ou então citação direta, direta, direta. O que deve haver no teu trabalho acadêmico, quer seja um artigo, uma resenha, um resumo, seja o que for, o ideal é que você dialogue com o autor e não fique jogando citações. Quando você joga muita citação no trabalho, ele perde a característica de um trabalho acadêmico e fica parecido demais com o fichamento de transcrição. Então, o ideal é que você dialogue aí quando você for fazendo as suas citações, quer direta, indireta ou citação de citação. Agora vamos para as resenhas, né? Só recapitulando, eu falei aí logo no início que nós tínhamos um resumo, que tem algumas subdivisões, falei sobre os fichamentos, que utiliza-se ficha, dei um destaque maior aí, o fichamento de transcrição, e agora resenha. Então, a resenha é a elaboração de um texto a partir de um livro ou documento em que pode ser realizada a comparação do seu assunto ou uma avaliação crítica, né? Que é o que, só lembrando, é uma resenha crítica. A resenha é produzida para mostrar a opinião crítica do autor sobre livros e ou documentos já lidos. Além disso, ajuda a guiar o leitor sobre determinado assunto, assim como o arquivamento para posterior consulta. Desenvolve a prática da leitura escrita de forma plena e com esta liberdade. Apesar de ser um texto opinativo, evita-se o uso da primeira pessoa. Isso aqui é muito importante. Evitar o uso da primeira pessoa do singular na sua elaboração. A produção acadêmica, o ideal é que ela utilize a terceira pessoa. Evite ao máximo, inclusive alguns professores orientam, né, na sua produção, alguns artigos. É claro que os debates acerca de ciência e conhecimento, eles estão cada vez mais amplos, porém o ideal é que você não utilize eu entendo, eu fiz, nós fazemos, nós desenvolvemos. O ideal é desenvolveu-se, pensou-se, entende-se, esse se aí ajuda a você se retirar do texto. Por que isso? Porque o conhecimento não é teu, o conhecimento ele é amplo. O conhecimento que nós temos, na verdade, é resultado das experiências que nós vivemos, das obras que nós lemos, dos livros que nós estudamos, dos professores que nós tivemos. Então, quando você diz assim, eu concluo, por exemplo,
é você dizer, olha, não precisa mais pesquisar sobre isso porque eu concluí isso e isso não é bom para a produção do conhecimento, que é extremamente dinâmico, né, e colaborativo. Então, o ideal é escrever sempre na terceira pessoa, sendo resumo, resenha, fichamento, trabalho acadêmico, artigo científico, seja o que for, com algumas exceções, obviamente. Segundo alguns autores, as resenhas também têm algumas subdivisões. Alguns autores defendem resenhas, alguns defendem de 2 tipos de resenha, outros 3 tipos de resenha. Eu, comumente, utilizo o que a maioria dos autores defende aí acerca dessa subdivisão. Então, nós temos aí uma resenha resumo, é aquela que apenas descreve, né? Ó, ela vai descrevendo aí o livro ou documento sem apresentar nenhuma crítica ou julgamento. Sua apresentação é de apenas um texto informativo, pode ser elaborada também com o intuito de trazer informações sobre alguns espetáculos, shows, filmes, amostras, exposições, blogs, websites, etc. Não pensa que resenha é feito apenas de livro, tá? Então você pode se especializar, inclusive, em resenhas de peças de teatro. Você pode fazer resenhas de cinema. Algumas blogueiras, né, fazem resenhas de produtos. Elas descrevem lá o produto, apresentam o produto. No caso, elas fazem uma resenha crítica. Por quê? Porque ela descreve o produto e depois ela faz uma análise a partir da experiência que ela tem. Se o produto é bom, se não é bom. Uma dica extra para esse momento, você pode perceber que algumas palavras elas estão em itálico. Palavras em itálico, elas sinalizam que são palavras que não são da língua portuguesa. Então, o ideal é que elas sejam grafadas em itálico, ok? A resenha crítica é aquela que trata do assunto e dos pontos principais de um livro ou documento, como uma crítica, apontando seus aspectos positivos e negativos. Deixa eu colocar um S. Apresenta aspectos semelhantes ao resumo, porém, com a opinião pessoal do autor embutida em cada aspecto principal do livro ou documento analisado. A resenha crítica, você precisa ter um amadurecimento. Então, para você criticar uma obra, um espetáculo, um filme, seja o que for, você tem que ter uma bagagem, ou seja, se você for fazer uma resenha crítica de um livro de metodologia do estudo, por exemplo, você tem que ler pelo menos 3 outras obras. Por quê? Porque os parâmetros de positividade ou negatividade daquela obra têm que ser norteados a partir de outros autores. Não podemos fazer as coisas no achismo, óbvio que não. Então, a resenha crítica, ela exige uma bagagem de domínio da área muito maior. Então, o ideal é que você faça quando você tiver segurança para argumentações a partir de outros autores. Nós temos também a resenha temática, que é aquela que apresenta uma crítica de vários livros ou documentos que tenham determinado tema, ou seja, um assunto em comum. Você pega um tema qualquer e você aí agrega informações e vai fazendo resenhas a partir de uma única temática. Academicamente falando, a resenha ela é sempre solicitada como resenha crítica. Por quê? Porque quando você pede uma resenha descritiva, na verdade você está pedindo um resumo. Então os professores, os orientadores pedem sempre um resumo, né, ou descritivo. Normalmente o resumo ele é descritivo. Normalmente os fichamentos são de citação ou de comentário, né? E as resenhas normalmente são solicitadas resenhas críticas. O que eu reforço mais uma vez nesse momento é que quer resumo, quer resenha, quer fichamento, você tem que ter um detalhamento do que você quer. Você quer um resumo, mas que tipo de resumo você quer? Você quer uma resenha? Que tipo de resenha você quer? Quer um fichamento? Que tipo de resenha você quer? Esse teu querer, normalmente, é norteado a partir da orientação do teu professor ou do teu orientador. Só recapitulando, tanto resenha, quanto resumo, quanto fichamento, você utiliza no início a referência, ou seja, você coloca ali no começo os dados sobre a obra, ou sobre o filme, ou sobre a peça de teatro que você quer fazer um resumo, quer fazer um fichamento, quer fazer uma resenha, né? Isso tem uma regulamentação, que é da ABNT, que é a 6023 de 2002,
E essas referências caracterizam-se por um conjunto padronizado de informações retiradas de um documento que permite sua identificação individual. Ou seja, você tem que me dar dados onde eu ache exatamente uma obra daquela numa biblioteca, numa livraria, num site de venda de livros. Essas informações, elas são padronizadas, ou seja, os elementos que nós chamamos de elementos essenciais, como rege a norma, você coloca o sobrenome do autor em letra maiúscula, vírgula, o restante do nome, depois vem o título, a edição, local, editor e data. Lembrando que esses são os elementos essenciais, existem alguns outros elementos complementares. No caso, autor, eu li o livro do Pedro Demo, então Demo é o sobrenome do autor, vírgula, Pedro, ponto, metodologia do conhecimento científico é o título da obra, ponto, o local da obra, dois pontos, a editora e vírgula, o ano, ponto. E quando tem mais de 3 autores? Quando tem mais de 3 autores, nós utilizamos essa expressão aqui, etial, que é uma expressão latina que significa e outros autores. Então, no caso, coloca-se o nome normalmente do organizador do livro, no caso, conhecimento, São Paulo, local, editora, ano. Claro que você não vai pesquisar durante sua carreira acadêmica e profissional, na sua pós e tantos outros momentos aí, você não vai utilizar apenas livros para fazer seus trabalhos. Digamos que você utilize jornal, tem uma regulamentação para jornal. Uma parte apenas do jornal, um artigo, tem uma referência para ele. Algumas revistas, um artigo de uma revista, uma jurisdição. Para cada tipo de fonte existe a referência ideal. Eu mostrei para você a referência de livro que é comumente utilizada. Mas dependendo do que você utilizar, você vai ter que ir lá na BNT 6023 e pegar como se desenvolve. Que é muito fácil, você consegue isso rapidamente. E as fontes da internet? As fontes da internet são muito utilizadas pelo acesso, né? É muito fácil você baixar e pesquisar na internet. Neste caso, você faz toda a referência completa, tudo conforme orientado, só que no final você indica o endereço eletrônico entre os símbolos de maior e menor, o dia, mês e ano. Normalmente utiliza-se apenas o mês e o ano. Ou você coloca os 3, mas contanto que você sinalize que esta referência aqui você não pegou o livro físico, né? Você conseguiu ela na internet, você disse que esse livro, ou essa obra, ou esse artigo, ele está disponível e você acessou nesta data. Depois de falar sobre referência, eu vou te dar um extra aqui para... Quer fazer um bom resumo, uma boa resenha, um bom fichamento? Que tal construir um mapa conceitual? Mas, afinal de contas, o que é um mapa conceitual? Lembra que isso é metodologia de estudo, né? O mapa conceitual é uma técnica desenvolvida por Novak e ele cria estratégia, método e recurso para otimizar a tua aprendizagem, para você absorver as ideias e você fazer isso de maneira visual. Então, o mapa conceitual... Na verdade, são ferramentas para organizar e representar o conhecimento visualmente. E eu trouxe para vocês, retomando aí a técnica de identificar as palavras-chave. Para construir mapa conceitual, você precisa realmente identificar as palavras-chave do texto. Então, durante a fase de planejamento, devem ser identificados e sistematizados os principais conceitos. Os mapas conceituais ajudam neste processo. Olhando para o mapa, podemos ter uma visão global de todo o apanhado de informações. Por exemplo, você leu uma lauda inteira de um livro, identificou as palavras-chave. Como é que eu decoro? Como é que eu consigo organizar isso de uma maneira lógica, né? E visual? Você traz um mapa conceitual. Primeiro, você tem que ordenar esses principais conceitos, né, normalmente são colocados aqui no topo, e depois você começa a arrumá-los a partir das suas ideias. Então, por exemplo, mapas conceituais são compostos de frases interligadas, de conceitos, identificam alguns relacionamentos. Você pode fazer isso a próprio punho, né, utilizando aí um jogo de cores. Então, a gente percebe que a cor azul foi separada para aqui, para o sistema nervoso central.
o sistema nervoso periférico tem uma outra cor. Então é importante que essas cores também tenham sentido. A utilização de imagens ajuda demais. Esse aqui é uma parte bem simples, né? Mais uma vez, você tem a ideia principal e você vai conceituando e distribuindo, utilizando o recurso da cor para melhor absorção. Tem um aplicativo maravilhoso que você pode baixar no seu computador e alguns deles podem ser disponibilizados para fazer download no próprio celular. E você pode construir um mapa conceitual e eu indico demais o SMAP Tools. SMAP Tools é um software desenvolvido para fazer mapa conceitual, inclusive ele permite compartilhar. E você vai mexendo, né? E você vai construindo aí teu mapa conceitual, compactando todas as ideias. Eu trouxe um que eu construí no SMAP Tools de metodologia do trabalho científico, onde eu dividi em metodologia do estudo e metodologia da pesquisa. Aí nessa metodologia do estudo eu falo aqui sobre tempo, sobre rotina, sobre os tipos de conhecimento, aí alguns materiais que você vai precisar para fazer seus resumos, suas resenhas, aí os tipos de resenha, aqui eu já coloquei a pesquisa, as modalidades, as técnicas e os trabalhos acadêmicos. Aqui o ideal seria eu ter utilizado um pouco mais de cores, mas eu consegui interligar um montante do conhecimento da metodologia em uma única folha. Na hora de estudar para a prova, você vai reler tudo aquilo? Não. Você vai pegar seu mapa conceitual e você vai construir as tuas ideias por imagem. Então é isso, espero que tenha ajudado bastante todas essas orientações. Vamos praticar e o sucesso vai ser garantido.